Oi, eu sou a Kate, sou assistente social do SESI e atuo no Rio Grande do Sul. Estou aqui para conversar com vocês, trabalhador da Vulcabras, sobre um tema muito importante nas nossas vidas, que se relaciona com a saúde, bem-estar e prevenção de acidentes de trabalho. Saúde mental. Quando falamos sobre saúde mental, estamos falando da nossa saúde como um todo. Afinal, se pensarmos no conceito de saúde, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, ela é um estado de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência da doença. Um ponto importante: saúde mental é um estado, ou seja, ela muda, não é permanente. Portanto, podemos ter momentos de mais ou menos saúde, e devemos buscar o equilíbrio dessas dimensões do bem-estar, de forma permanente. A saúde mental é uma parte integrante da saúde. Não há saúde sem saúde mental. Uma pessoa com saúde mental consegue utilizar as suas habilidades, lidar com as tensões que são normais da nossa vida, trabalhar, realizar suas atividades cotidianas e contribuir para a sua comunidade, ou seja, a sua família. Podemos dizer que a saúde mental de uma pessoa está relacionada à forma que ela lida com as diferentes situações de sua vida. Por exemplo, ter saúde mental não significa não ter problemas, não significa ser alguém que nunca se estressa. Tem saúde mental aquela pessoa que, mesmo diante de problemas e situações difíceis, consegue buscar alternativas, consegue lidar com as suas emoções e seguir em frente, apesar das adversidades que temos na vida. Pode-se dizer que está com a saúde mental aquela pessoa que consegue reagir por meio de comportamentos que favoreçam a resolução de seus problemas, que gerem bem-estar. Você já reparou como nós estamos mais habituados a ouvir sobre doenças, problemas, ansiedade, depressão, sobre transtornos mentais mais do que sobre saúde em si? Uma pessoa pode não ter diagnóstico ou sintomas de uma doença, de um transtorno, e ainda assim estar com a sua saúde mental debilitada, não conseguindo trabalhar, não ajudando as pessoas ao seu redor ou nem perceber os seus recursos internos e externos, ou seja, suas ferramentas para enfrentar as situações mais complicadas que surgem em sua vida. De forma mais simples, ter saúde mental é sentir-se bem consigo e com os outros, entender que a vida às vezes nos exige mais resiliência, perceber e saber lidar com as nossas emoções, reconhecer os próprios limites e saber quando é a hora de pedir ajuda, e manter os bons relacionamentos. Estar bem consigo não significa apenas se sentir feliz, significa reconhecer que temos forças e fragilidades e buscar o crescimento contínuo, pessoal e profissional. Quanto mais nos sentimos bem conosco, mais conseguimos nos valorizar. Uma pessoa com saúde mental consegue perceber o quanto ela é importante. Todos passamos por momentos difíceis. Adversidades fazem parte da vida. Todos também podemos desenvolver recursos internos, ferramentas, formas de resolver problemas que nos auxiliem. Quando estamos mais abertos a buscar soluções do que focados nos problemas, certamente conseguimos encarar a vida com mais leveza. As emoções também se relacionam à nossa saúde mental. Emoções são estados mentais relacionados a alterações em nosso organismo, em função de mudanças que percebemos no ambiente. Todas as emoções são naturais e possuem uma função. Elas nos alertam sobre alguma necessidade que temos. Existem sim emoções que geram sensações mais confortáveis, como a felicidade, a alegria ou o amor, enquanto outras se conectam a sentimentos mais desconfortáveis, como o medo e a tristeza, mas todas elas são importantes. Como você já deve ter percebido, há diferentes fatores que interferem em nossa saúde mental. Ela é resultado tanto dos atributos, das características individuais, como de questões sociais, políticas, econômicas, culturais e ambientais. Do ponto de vista individual, podemos pensar no fator genético, nos hábitos de alimentação, no quanto a pessoa pratica atividade física, nas características de nossa personalidade, na forma de lidar com as emoções.
com as pessoas e com as situações. Mas o contexto e as condições de vida também interferem bastante. A forma como fomos criados, as nossas experiências de vida, a comunidade onde estamos inseridos, o local onde trabalhamos. Em nossa sociedade, o trabalho interfere bastante em nossa saúde mental. Afinal, passamos boa parte do nosso tempo trabalhando. Ao tratarmos da relação saúde mental e trabalho, é interessante refletirmos o quanto o trabalho pode ser um elemento organizador na nossa vida, na nossa rotina, na nossa sociedade, até na nossa identidade. O trabalho vai muito além da nossa necessidade financeira. Ele pode fazer com que a gente tenha satisfação, traz aquela sensação boa de nos sentirmos produtivos, nos ajuda a criar vínculos. É interessante pensarmos nos fatores psicossociais do trabalho, que se referem às interações entre as características individuais, as características dos trabalhadores e ambiente, esforços, entre outros. É provável que você tenha diferentes memórias envolvendo a sua vida profissional. Afinal, o trabalho pode nos trazer muitas alegrias e realizações, assim como tristezas e preocupações. Dizemos que as características do trabalho podem ser fonte de proteção quando aumenta o nosso bem-estar e a nossa saúde mental, ou representar um risco quando traz algum prejuízo à saúde mental. É comum termos características tanto positivas quanto negativas no trabalho, ou seja, fatores de proteção e de risco. Um exemplo disto é o relacionamento com colegas, os nossos colegas. Por meio da minha postura, da forma como me comporto, posso incentivar a colaboração, o apoio entre as equipes. Como faz diferença no clima, na nossa rotina, trabalhar em um ambiente com pessoas que exercitem a colaboração ao invés da competitividade? Auxiliar um colega, se possível, dividir as atividades de trabalho, ouvir, acolher aquela pessoa que está passando por dificuldades. Promover relações de confiança no trabalho quando temos colegas que nos auxiliam, que confiamos e que colaboram para um clima amistoso de trabalho, estes relacionamentos se tornam um fator de proteção. Essa parceria, troca e cuidado entre colegas é um fator muito importante para a saúde mental. Quando isso não existe, quando o trabalhador não tem com quem contar, fica isolado ou sofre algum tipo de preconceito ou exclusão, o relacionamento com colegas pode se tornar um fator de risco à saúde mental. O mesmo acontece também no relacionamento com a liderança. Quando o líder é presente, justo, dá feedbacks e orientações sobre o trabalho, ele é um fator de proteção à saúde mental dos trabalhadores. Do contrário, pode representar um risco. A condição de trabalho também interfere nos fatores psicossociais do trabalho. Ter equipamentos e materiais disponíveis para trabalhar, ter carga e ritmo de trabalho compatíveis com a capacidade do trabalhador, são condições de trabalho que ajudam a proteger a saúde mental. Quando essas condições extrapolam os limites físicos e psicológicos do trabalhador e geram estresse em excesso, por exemplo, podem significar um risco. Cada um de nós pode buscar cuidar da sua saúde mental. Esse cuidado, além de muito positivo para a gente, pode também fazer bem para as pessoas que estão à nossa volta, sejam nossos colegas de trabalho ou familiares. Quando falamos de prevenção, a informação sempre é um dos primeiros passos. Quanto mais a sociedade como um todo for sensibilizada, quanto mais se tem acesso a informações sobre o tema, fica mais fácil se tratar com naturalidade o assunto, desconstruindo aos poucos o preconceito que infelizmente ainda existe sobre os transtornos mentais e facilitando que mais e mais pessoas tenham acesso a orientações e tratamento quando necessários. Para a nossa saúde mental, é importante também termos uma rotina organizada, com momentos de trabalho e de descanso, para que possamos nos manter produtivos. Esse momento de descanso, onde possamos nos desconectar do trabalho, são fundamentais.
No que diz respeito ao descanso, é importante também avaliarmos a qualidade do nosso sono. Algumas pesquisas indicam que a falta de sono pode prejudicar nossos níveis de atenção de forma significativa. A atenção é um recurso que nos ajuda muito no trabalho, nos torna mais produtivos e também favorece que tenhamos comportamentos mais seguros, auxiliando assim na prevenção de acidentes. Nós temos diferentes tipos de atenção que são acionadas durante nossa jornada de trabalho. Dependendo da atividade que realizamos, precisamos nos focar em apenas uma informação durante um período, mesmo que várias coisas estejam acontecendo ao nosso redor. Ou então, dependendo da nossa função, precisamos nos focar em mais de um estímulo ao mesmo tempo. Ter um sono reparador, conseguir descansar, cuidar da nossa saúde mental nos auxilia a termos mais foco na atividade que estamos realizando no ambiente de trabalho. Cuidar da nossa alimentação, praticar atividade física, ter uma boa rotina de sono, momentos de prazer e descanso, cuidar de nossos relacionamentos. Todas essas ações são consideradas autocuidado e é normal que alguém que esteja em equilíbrio emocional busque pelo autocuidado. Muitas vezes estamos muito preocupadas com os outros, sejam nossos filhos, nossos pais ou nossos parceiros. Nos disponibilizamos a ajudar estas pessoas e algumas vezes acabamos não dedicando um tempo a cuidar de nós mesmos. O autocuidado está relacionado ao bem-estar próprio e, consequentemente, à nossa saúde. Quantas vezes nos colocamos em segundo lugar, não achando tempo ou motivação para cuidarmos de nós mesmos? Precisamos priorizar a nossa qualidade de vida, a nossa segurança e a nossa saúde, para aí sim termos condições de cuidarmos das pessoas que amamos e das pessoas que são importantes para nós. Quando não damos atenção às nossas necessidades, ao nosso autocuidado, por vezes também deixamos de olhar para os nossos sentimentos, e o que ao longo do tempo pode nos acarretar em problemas mais sérios. Vocês sabiam que os transtornos mentais e comportamentais são uma das principais causas de afastamento do trabalho e trazem uma série de problemas para a nossa vida como um todo? Eles são caracterizados por mudanças significativas no pensamento, emoção e comportamento que causam muita angústia e interferem no cotidiano, comprometendo a saúde, as relações, o trabalho e tantas outras partes da nossa vida. Então, por exemplo, ficar triste porque estou passando por um problema é algo esperado. Mas se essa tristeza for muito forte, durar muito tempo, e eu deixar de fazer coisas importantes por causa dela, pode ser um sinal de um transtorno mental. Depressão, ansiedade e uso de álcool e outras drogas são alguns exemplos de transtornos mentais e comportamentais. Pessoas de diferentes gêneros, idade e condições sociais podem ter essas doenças. Afinal, como qualquer outra doença, não é uma escolha. Como falei anteriormente, ainda existe muito preconceito sobre o assunto, mas é muito importante falar sobre isso, conhecer um pouco mais os sinais de alerta e buscar ou oferecer ajuda quando necessário. E mais um ponto importante: ainda que você reconheça em si ou em outra pessoa sinais de transtornos mentais e comportamentais, é sempre necessário buscar orientação médica e psicológica. No caso da depressão, além da tristeza intensa, alguns sinais costumam ser mais frequentes. A perda de interesse por atividades, por coisas e por pessoas que antes gostava é um deles. É comum também a diminuição da disposição, sentimento de vazio, de inutilidade ou falta de esperança na vida. A ansiedade é uma reação natural do corpo, que normalmente surge quando percebemos um perigo, mesmo sem termos certeza que ele existe de fato. É uma maneira que o corpo encontra de se proteger, se preparando para enfrentar uma possível ameaça. Portanto, é normal ter ansiedade. A ansiedade, enquanto doença, se configura como um transtorno de ansiedade, que é a ansiedade em excesso. Ela prejudica a saúde, atrapalha
e às vezes até impede a realização de atividades. Além disso, outros sintomas costumam surgir: cansaço, irritabilidade, impaciência, dificuldade de concentração, dores musculares e alteração no sono. Por isso, o autoconhecimento é fundamental para a sua saúde mental. Conhecer a si mesmo é identificar as próprias forças, dificuldades e limites. É perceber as reações e emoções diante das situações e saber quando pedir ajuda para enfrentar os desafios. Saber quais são os nossos limites. Outro ponto essencial para a saúde mental é o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. Ainda que as responsabilidades da vida ocupem maior parte do tempo das pessoas, é fundamental manter um tempo para estar com as pessoas queridas e fazer atividades prazerosas. O lazer e descanso também promovem a saúde mental. Cuide de seus relacionamentos, compartilhe suas experiências e momentos com pessoas que são importantes para você. Esteja próximo de pessoas com quem você se sente bem. Essas dicas, mesmo sendo simples, auxiliam muito a mantermos a nossa saúde mental. Um último ponto, e talvez um dos mais importantes: valorize e cuide da pessoa que é mais importante na sua vida, você mesmo. Seja responsável com a sua saúde mental e com a sua segurança. Busque ajuda profissional sempre que perceber que algo não está indo bem. Se você desejar saber mais sobre como cuidar da sua saúde mental, acompanhe o SESI Rio Grande do Sul nas redes sociais. Temos muitos conteúdos preparados para auxiliar você neste assunto. Obrigado pela sua atenção e uma ótima CIPAT!